Salve, salve, estudantes, navegantes, pessoas interessadas em ciências sociais. Eu sou o professor Bernardo Caprara, esse é o canal Sociologia Artesanal e o objetivo do vídeo de hoje é apresentar os principais elementos básicos de um projeto de pesquisa em sociologia e como eles podem ser organizados em um projeto de pesquisa. Para isso, a gente tem como fundamento a minha experiência de mais de 10 anos em pesquisas em ciências sociais, 13 anos de docência em sociologia e 8 anos como docente no ensino superior, tendo participado de diversos concursos e processos seletivos, seja como candidato ou avaliador. Além disso, na descrição do vídeo, eu deixo 2 indicações de textos para ajudar na criação de um projeto de pesquisa em sociologia. Bom, gente, um projeto de pesquisa em sociologia precisa ter um conjunto de elementos básicos que indicam as principais diretrizes propostas para a pesquisa. Esses elementos podem ser organizados de diferentes maneiras, de acordo com os concursos ou processos seletivos. Nesse vídeo eu sugiro uma forma de organização bastante comum, que pode ser facilmente adaptada em caso de necessidade. Em geral, um bom projeto de pesquisa em sociologia tem os seguintes tópicos: tema, também chamado de temática, problema, também chamado de problemática, objetivos geral e específico, justificativa e relevância, hipóteses ou hipótese no singular, revisão bibliográfica ou revisão da literatura, referencial teórico ou fundamentos teóricos, também chamado de fundamentos teóricos, metodologia, cronograma e, por fim, as referências. Você pode começar apresentando um tema, uma temática, que diz o que você quer estudar. Depois você pode apresentar o problema ou a problemática da pesquisa, dependendo da forma com que você for chamar, que é aquilo que você quer descobrir, afinal é uma pesquisa, em forma de questionamento ou de pergunta. O projeto segue com a apresentação dos objetivos, o geral e os específicos, quando você mostra o que você pretende fazer, seus propósitos, destacando um ponto amplo, geral, e pontos particulares, específicos. Até aqui a gente já construiu no nosso projeto de pesquisa o tema ou a temática, o problema, também chamado de problemática, e os objetivos. A gente segue com a apresentação da justificativa e da relevância da investigação, sublinhando os motivos que fazem com que seja importante buscar entender o que a pesquisa quer entender. Depois, o projeto pode ou não contar com uma ou mais hipóteses. Se for o caso de ter uma hipótese, vale dar uma olhada nas diferenças entre a formulação de hipóteses em estudos quantitativos e hipóteses em estudos qualitativos. A hipótese é como se fosse uma das principais respostas preliminares, respostas possíveis para a questão que orienta a pesquisa. Pode ter relação ou ser fruto de outras pesquisas, outros dados, outras teorias e assim por diante. Aí a gente chega em 2 pontos bem importantes: a revisão bibliográfica ou a revisão da literatura, podemos chamar de uma dessas 2 formas, revisão bibliográfica ou revisão da literatura, e o referencial teórico, também chamado de fundamentos teóricos. A revisão bibliográfica é uma mobilização das principais pesquisas já realizadas sobre o tema da sua pesquisa. É quando você demonstra que leu e conhece o que outros e outras pesquisadoras já fizeram sobre o assunto que você está investigando. É interessante destacar os pontos fortes e as lacunas na área em questão, na área do tema em que você está trabalhando. O referencial teórico, também pode ser chamado de fundamentos teóricos, é o momento em que você fundamenta teoricamente a sua pesquisa. Isso quer dizer que você faz uma escolha entre as teorias e as pesquisas que você mobilizou na revisão da literatura, para orientar a produção e a análise dos seus dados. Em geral, a teoria vai informar todas as etapas da pesquisa, tendo relação com o problema, com os objetivos e com a metodologia. Já quase no final do projeto de pesquisa, a gente vai falar um pouquinho então da metodologia.
É a hora em que você diz como vai fazer a pesquisa, em que você explica como vai produzir e analisar os dados. É preciso ou escolher uma abordagem entre a qualitativa e a quantitativa, ou indicar como ambas vão ser utilizadas, se a ideia for usar as duas juntas. Vale lembrar, é preciso explicar como vão ser produzidos os dados, se, por exemplo, serão aplicadas entrevistas, questionários, grupos focais, etnografias, etc. Vale lembrar, 2, é preciso explicar na metodologia como vão ser analisados os dados, se serão usadas análises de conteúdo, análises de discurso, técnicas estatísticas e assim por diante. Os últimos tópicos do projeto são o cronograma e as referências, também chamadas de referências bibliográficas. No cronograma, você organiza no tempo as etapas do projeto, como o tempo para ler e escrever sobre a literatura da área, para produzir os dados, para analisar os dados, por exemplo. Nas referências, você vai colocar tudo o que você utilizou no projeto inteiro. Todas as autoras e todos os autores, os livros, os artigos, os jornais, os vídeos e etc., que estiveram no corpo do seu projeto de pesquisa. Para fechar, vale uma consideração sobre o tamanho do projeto e de cada um dos seus elementos. Projetos de pesquisa variam de tamanho, mas em geral, para processos seletivos, eles tendem a ter entre 10 e 20 páginas. O tema e o problema podem ter algumas páginas cada, dependendo da pegada da pessoa que está escrevendo, ou podem ser apenas alguns parágrafos. Eu gosto mais de projetos que apresentam o tema e o problema com fôlego, já dizendo a que vieram. Os objetivos devem vir em forma de tópicos. A justificativa e a relevância valem alguns parágrafos ou poucas páginas. Já a hipótese pode ser elaborada em forma de tópico ou em pequeno parágrafo, um pequeno parágrafo. Na revisão da literatura, eu sempre sugiro um bom conjunto de páginas, porque é importante mostrar que você tem algum domínio da área em que se situa o tema do projeto. Nos fundamentos teóricos, também penso que vale investir em algumas páginas, considerando que é o caminho teórico que informa e dá robustez à pesquisa. Na metodologia, penso a mesma coisa. Vale fundamentar bem os passos metodológicos, investindo em algumas páginas, falando sobre a abordagem, os dados e as técnicas. O cronograma geralmente se faz em forma de tabela de tempo, e as referências são listadas na ordem alfabética pelo sobrenome das autoras e dos autores. É importante, gente, conhecer as normas da ABNT, para poder fazer também um projeto que seja adequado no sentido da normatização nacional de projetos de pesquisa, em geral, a ABNT. Por fim, sempre é bom lembrar que esse vídeo traz só uma sugestão de organização de um projeto de pesquisa em sociologia. Existem outras formas de pensar em projetos de pesquisa nas ciências sociais, e a minha intenção foi falar sobre apenas uma forma, essa que me parece uma boa forma de organizar um projeto de pesquisa. Se vocês estão acompanhando aqui o nosso trabalho no canal Sociologia Artesanal, acham que o canal é útil para as vossas pesquisas, para os vossos estudos, peço por gentileza que se inscrevam no canal, acionem a sinetinha para chegar às atualizações mais novas em vocês, nos ajudem espalhando esse conteúdo e também dando uma olhada lá no Instagram Sociologia Artesanal e no blog sociologiaartesanal.com. Valeu? Aquele abraço e até a próxima.